Olá pessoal, aqui é o professor Pedro Mariosa, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem. Essa é a aula 5 da disciplina Inovação Organizacional e nessa aula a gente vai fazer um resumo das 4 aulas anteriores que vai ser necessário para vocês realizarem uma mini prova. Sem mais delongas, a primeira aula a gente tratou sobre o histórico da inovação, como que isso começa no início do século XX, dentro das ciências sociais aplicadas, com Weber, trazendo a diferenciação da figura do empreendedor e a figura do empresário. Então ele traz que o empreendedor ele é motivado por valores, né? Então é diferente do empresário que é motivado pela acumulação de lucros. Então essa ideia, né, do fomento ao empreendedor como uma figura diferente é o start para a gente poder pensar, o início, né, para a gente poder pensar como essa figura que promove os processos da inovação e não os processos da adaptação. E o conceito básico que a gente trabalhou sobre inovação é qualquer alteração, planejada ou não, em um ou mais setores da empresa, que pode gerar impacto positivo, resultado positivo ou negativo. O Schumpeter, por sua vez, vem logo após o Weber, é contemporâneo do Weber, mas sua produção acadêmica se dá em um momento posterior. E aí ele traz que esse empreendedor tem como ferramenta, né, a inovação. E quando ele inova no mercado, ele quebra o paradigma que está estabelecido e abre a sessão de um novo paradigma, abre a conversa para um novo paradigma. E aí existe essa diferenciação que se tem entre a adaptação e a inovação, sendo a adaptação pequenos ajustes para se manter o paradigma atual e continuar acumulando lucro, né? Então a adaptação, mais para frente a gente vê que ela não é só esse 880, né? Ou um ou outro. Na verdade, as organizações no mundo contemporâneo elas têm as duas, mas que a base dos dois conceitos é que a adaptação, então, ela é focada mais de pequenas mudanças em algum setor da organização, e a inovação, por sua vez, é quando eu tenho uma mudança mais brusca, né? Quando eu tenho uma troca de valores, quando eu tenho uma troca de processos que acaba alterando a organização como um todo. Então essa foi a primeira aula. A segunda aula, então, a gente trabalha a teoria da burocracia, que é a teoria do Weber, em relação à teoria da destruição criativa, que aí vem o Schumpeter e diz, né, que esse ato de destruir o velho e criar o novo é o que provoca a inovação, e essa inovação é a ferramenta desse empreendedor. E agora, no mundo contemporâneo, então, a gente tem a teoria neoclássica com o Peter Drucker, que ele traz que não é nenhum nem outro, né? Ele faz meio que a síntese do processo. Então ele diz que vai ter momentos que a organização, quando ela está bem, está desempenhando o seu papel de forma eficaz, de forma eficiente, de forma efetiva, vai ter momentos então que ela vai só esperar a reação do mercado e vai acabar se adaptando. Porém, tem outros momentos então que ela precisa estar realmente inovando os seus processos, inovando os seus valores, inovando os seus produtos, inovando a sua forma de agir dentro do mercado. Então, saber que hora desempenhar um papel, que hora desempenhar outro papel é importante nesse mundo atual, porque hoje a única certeza que a gente tem é que tudo muda o tempo todo, que é diferente que quando a teoria da burocracia foi desenvolvida, que era a questão do pós-guerra, né? Durante a guerra e o pós-guerra, onde as grandes corporações pouco mudavam, né? E a única coisa que faziam era projetar os seus lucros, né? Então você projetava a médio e longo prazo os seus lucros e não planejava as questões como a gente entende hoje, da cultura organizacional, né? Missão, visão, objetivos, valores, estratégias, que é como a gente pensa a administração hoje dentro daquilo que a gente chama do planejamento estratégico, né? Dentro da teoria da administração estratégica. Então, esse planejar me dá uma segurança para eu entender
a perenidade do processo de mudança, ou seja, a continuidade desse processo de mudança, sendo que uma organização é diferente de um projeto, né? O projeto tem início, meio e fim. Uma organização tem uma continuidade, ela não tem um final. Toda organização, quando ela é criada, é pensada que ela perdure, que ela exista ad eterno, né? Então, esse processo de incluir essa questão da cultura, missão, valores, visão, objetivos, as análises que vocês conhecem, como pode ser a questão... Eu peço desculpa, mas eu estou no sítio aqui, tá, gente? Então, você vira e mexe, você vai escutar um galo, uma galinha, um cachorro. É algo normal. Então, recapitulando, o processo da administração estratégica dentro da organização é para que ela tenha esse processo de mudança o mais controlável possível, sendo que o ambiente externo já traz muitas variáveis incertas, né? Então, o Drucker ele inaugura essa ideia de que é possível trabalhar as duas formas, né? Então, em momentos que a organização está bem, ela trabalha mais de forma reativa no mercado. Quando ela precisa quebrar paradigmas, né, que é inovar no mercado, trazer coisa nova, conseguir mais parcela de mercado, conseguir expansão, quando ela está nesse processo, então ela pensa as questões da transformação ou da inovação. E aí a gente vem para o que a gente chamou de ação empreendedora. Então, existe a ação empreendedora, na verdade, ele é um processo cíclico e também ininterrupto, né? Então, um líder, né, ele pensa essa questão do empreendedorismo de forma adaptativa e ele pensa sempre na capacidade de transformação do seu negócio. Então, esse líder tem uma boa ideia, que é o que a gente chama de criatividade. Quando ele transpira e começa a fazer isso acontecer, a gente tem o processo da inovação, né, quando ela sai da ideia, sai do papel e passa para a efetividade, então é o processo da inovação, e aí que provocam as questões de mudança. Então a mudança ela só se dá dentro de uma perspectiva quando o coletivo entende que aquilo é melhor. Então se você trabalha dentro de uma organização, você desenvolve um processo inovador para fazer as coisas de uma forma melhor, e as pessoas entendem que essa sua forma é melhor do que a anterior, lógico, você tem o processo de mudança, que é a consolidação desse ciclo. Quando você tem o processo de mudança, você ressignifica os valores da organização e tudo começa de novo. Então é aqui, quando eu tenho essa percepção da mudança na gestão, né? Então eu revejo meus conceitos, vejo se realmente meus objetivos, minhas metas, estratégias estão alinhados a esse processo, e aí eu refaço esse processo, né? Bom, se eu tenho que mudar a questão da visão, missão, valores, objetivos, logo eu preciso de um líder para pensar esse processo, para ter criatividade de pensar em que mudar, como mudar, para aí eu ter inovação e isso ser aceito de forma coletiva. Então é o empreendedor que executa essa ação. E então a gente chega na teoria da mudança organizacional, que é a terceira aula. Trabalha o conceito que a gente comentou logo no começo, mas que ele é um processo que passa por uma consolidação. Então, esse conceito que é a alteração planejada ou não em um ou num todo de componentes da organização que gere resultados positivos ou negativos, né? O histórico desse processo ele se dá a partir do momento que a gente pensa, primeiro, a questão da adaptação ou da mudança de um processo departamental. Então, antes, né, e ainda hoje se pensa que essas adaptações ou mudança, então a gente vai usar sempre associado esses dois termos, né? Adaptação significa mudança, transformação significa inovação. Então que nesse processo histórico ele passa de uma visão de eu mexer só num departamento para a questão de eu entender como uma mudança em um departamento afeta os outros dentro da organização. E isso vem muito com base nas escolas de mudança. Então existem duas escolas, uma mais, vamos dizer assim, reativa, que é essa questão do estruturalismo, né? Então ela pensa muito nessa questão do controle organizacional, ter controle sobre as variáveis e ter atitudes reativas ao que o ambiente externo e interno proporciona. E por outro lado a gente tem a escola das relações humanas, que também trabalha os processos da mudança organizacional. Essa escola das relações humanas, ela preza
pela valorização dos colaboradores como agentes da transformação. Porque, ora, se é o empreendedor que é o agente da transformação, logo eu valorizar ele, eu impulsiono esse processo. Claro que existem formas de se reforçar e formas de se aproveitar melhor ou se estimular melhor o organizador, o colaborador. E aí tem um videozinho do Dan Pink, um TED, sobre essa questão da reação aos incentivos, que vale a pena quem tiver interesse assistir. É só colocar Dan Pink TED no Google lá que vocês vão achar rapidinho o vídeo dele. E aí a gente chega nisso que a gente comentou sobre a mudança e a transformação, né? Essas escolas de mudança fundam algumas perspectivas, por exemplo, a perspectiva em valores. Então, a mudança com perspectiva em valores é aquela que assume novos compromissos organizativos e valorativos da organização, né? E que aí, junto a essas duas escolas, se vê que só existe a valorização da organização em uma mudança organizacional se eu tenho uma mudança nos valores que são trabalhados junto às pessoas dessa organização. Outra mudança é a mudança no ambiente. Então ela é uma mudança que é provocada pela necessidade de qual o ambiente está. Isso tem mais a ver com a escola estruturalista. Então eu percebo o que está acontecendo no ambiente. Se o ambiente me força a mudar minhas estratégias, então eu presto atenção nisso e mudo. E também tem a da interação social, essa sim mais ligada à das relações humanas, que ela entende que a mudança ela é um processo sim consciente, ela não é algo espontâneo, e que ela pode proporcionar uma nova realidade organizacional. Aí nessa diferença entre mudança e transformação, que é uma dialética constante, ou seja, eles estão sempre relacionados, como traz o Peter Drucker, então a gente tem essas perspectivas de mudança, que ora eu trabalho um dentro da organização, ora eu trabalho outro. Essas dimensões da mudança, então, isso já trazendo para a nossa quarta aula, que foi a última, trabalhou as dimensões, os fatores, os modelos e as ações. Sobre as dimensões, a gente trouxe 3 pontos principais, que é a temporalidade, a relevância e a intencionalidade. Que a temporalidade ela pode ser linear, né? Então eu posso ter um processo planejado de mudança. Ela pode ser também descontínua, ações específicas de inovação dentro de setores ou dentro da organização como um todo. Ela tem a relevância, que aí também está dentro desses dois âmbitos, né? Do contínuo, descontínuo, do linear, do radical, né? Então, se a gente está falando da temporalidade linear, logo eu vou ter pequenas alterações, que é o que a gente chama de mudança. Se eu tenho essa mais descontínua, a gente tem a questão da ruptura dos padrões, né? Ou quebra do paradigma. E aí a intencionalidade, alguns autores trabalham de forma diferente. Essa tem a diferença sim. Que alguns dizem que é planejada ou não planejada, outras intencionais, proativas e direcionais, outras episódicas ou contínuas. Mas na verdade, tudo se resume ao planejado e ao não planejado. Sobre os fatores da mudança, então a mudança ela pode ser de intenção estratégica, ou seja, numa ação planejada, com conhecimento antecipado do que está acontecendo no mercado. Ela pode ser uma reação adaptativa a esse processo, né? Ela pode ser um aprendizado contínuo também desse processo. Então, a reação adaptativa é quando eu tenho um problema e eu começo a criar respostas para solucionar esse problema. E o aprendizado contínuo é quando eu já tenho dentro da minha organização essa prática da mudança um pouco mais sistêmica. Então, sobre as ações da mudança, a gente trouxe que ela tem as perspectivas e as ações, são, na verdade, 6 modelos já bem estabelecidos em relação à mudança. Existem mais, mas esses são as bases para a gente pensar os modelos de mudança na teoria da organização, teoria da mudança organizacional, desculpa. E elas são 6, a estratégica, estrutural, tecnológica, humana, cultural e política. A principal ação da estratégica consiste em eu redefinir essa cultura organizacional, ou seja, missão, visão, estratégias, objetivos, valores, e escolher da melhor forma possível um plano de ação para realizar a implantação dessas mudanças, né? A estrutural visa a modificação da distribuição de autoridade e responsabilidade,
ou seja, a distribuição do organograma de uma organização, como funciona, quem está acima de quem trabalha com tal responsabilidade dentro da organização. A tecnológica, sim, nos processos produtivos, que digo, mas se for de serviços, então novos modos operandi, novas tecnologias. Por exemplo, pandemia, quem trabalha com alimentação teve que implementar novos processos tecnológicos para chegar até o seu cliente. A humana altera as atitudes e os comportamentos em relação ao convívio pessoal, e isso se dá de forma individual. Você pensa a questão das atitudes e dos comportamentos individuais. Quando a gente fala da cultural, por sua vez, a gente fala de alterar o coletivo por meio de mobilização de pessoas e de grupos de pessoas. E a política redistribui o poder. Então, se a estrutural ela modifica o papel, a redistribuição do poder na política ela se dá ao peso de cada um desses papéis. Né? O peso não questão de autoridade conquistada, mas questão de poder impositivo. Elas são muito próximas, normalmente não se trabalha elas de forma dissociadas, né? A estrutural sempre se trabalha junto com a política e a humana sempre se trabalha junto com a cultural. Por quê? Porque se eu mudo o organograma, logo eu também preciso mudar o peso dos papéis, né, de cada um desses membros da organização. E uma vez que eu penso nas atitudes individuais, eu também estou buscando questões coletivas. Então essas 4 em específico não se trabalha de forma dissociada. E então a gente chega ao que interessa na aula, que é a mini prova. A mini prova vai ser um conteúdo em torno de 6, 7 questões sobre as 4 aulas anteriores. Ela vai ser disponibilizado o link às 6 da manhã do dia seguinte desse vídeo. É importante ressaltar que a ordem, tanto das questões quanto das alternativas, o Google Formulário sorteia isso aleatoriamente, então sim, vocês podem se colaborar, mas façam isso e prestem bastante atenção para não copiar a alternativa e ver exatamente o que você está copiando do seu colega, né? Então eu não tenho nada contra vocês se ajudarem, eu acho que a colaboração faz parte do que eu entendo como trabalho, tá? Eu não trabalho de forma competitiva e sim de forma colaborativa, então não vejo problema nenhum vocês se ajudarem. Mas façam isso da forma correta. E o formulário tem que ser entregue às 18 horas de amanhã. Tá certo? Então ficamos por aqui. Qualquer dúvida a gente está no grupo de discussão. Muito obrigado e boa sorte a todos. Um abraço.